Plugado ao vivo e a cores com vocês, 15 horas, que gostoso, hein? Poder bater esse bate-papo com uma pessoa que eu tenho, assim, uma admiração muito grande. Tô falando de uma mulher que é uma monstra da locução. Semana passada foi meu amigo William Leite. Cara, gente boníssima, batendo papo, falando sobre o mercado da locução, esse mundo maravilhoso, né? Ela já entrou, né? A nossa musa aqui já entrou, já que pediu. Vamos aqui, ó. Ela já pediu aqui autorização a entrar. A última live que a gente teve acabou tendo um problema, teve aquele apagão em São Paulo, vocês lembram? Pois é, afetou todas as redes celulares e acabou tendo um corte. E ela está entrando linda, como sempre. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo perfeito. E você, tá me ouvindo? Deixa eu aqui, ó. Peraí. Eu tô te ouvindo perfeitamente também. Eu vou ligar aqui, ó. Vamos tentar aqui, ó. Deixa eu pôr o meu retorno enquanto isso. E aí, Paty, como é que anda a tua vida? Tô bem, graças a Deus. Estou aqui na Rádio Disney. Estou aqui, estava esperando por você. Daquela outra semana que a gente tentou bater papo foi quando deu o apagão. E aí, depois eu vi que estava instabilidade na internet. A gente não conseguiu bater papo, mas hoje estamos aqui firmes e fortes. E você? Firme e fortíssimo, cara. Tava explicando pro pessoal o que aconteceu daquele apagão. Que loucura. E eu achei que foi. Eu tava comendo numa padaria, achei que tava. Meu, só foi no meu bairro. Falei, porque Morumbi acontece isso direto. Aí depois eu fui ver que, cara, tipo, São Paulo inteiro. Deixa eu tentar conectar meu fone de ouvido para te ouvir melhor e dar uma qualidade melhor pro pensando. Vamos lá. Conectou, tá ok. Tá entrando aqui, ó. Estão todos meus amigos entrando, todo mundo. Vou Eu ligar e desligar, plugando. Você viu agora que a gente está no estúdio aqui, que bacana, como o negócio ficou mais profissional, tá mais bonito, Paty? adorei. Tá lindo aí a bateria, tudo sensacional. Manda um abraço pro Rodrigão aí também. E eu quero fazer uma visita em breve também, tá? Rodrigão é meu xará, meu sócio, meu parceiro. Deixa eu ver se está entrando aqui o fone. Bom, quanto isso, sem problema. Paty, primeiramente, bem-vindo mais uma vez. Quero te agradecer de coração. Eu sei que seu tempo é preciosíssimo. Você é uma pessoa que está sempre, cara, trabalhando 100% plugada online nessa vida louca que a gente tem em São Paulo. E, pô, é a segunda live que você entrou e só tenho que te agradecer essa preciosidade. Paty, eu queria que você explicasse para o pessoal quem é você? Me fala o que você fez, onde trabalhou, as rádios, tudo. Vamos lá. Bom, primeiro eu quero te agradecer mais uma vez. Eu sou muito fã do teu trabalho como músico, como apresentador, como professor, como tudo, e como ser humano. Mando um beijo pro Ale, aquele querido, que eu não vejo faz muito tempo. E é o seguinte, eu sou uma pessoa muito ligada à música. Eu tenho uma família musical, né? Eu tenho um tio que até hoje, com 75 anos, é contrabaixista, ainda toca profissionalmente. Tinha um tio baterista, meu pai biológico era baterista lá no Uruguai também, tudo, avô, cantor, etc. Enfim, eu venho de uma família totalmente musical, mas eu sou uma pessoa que não tenho disciplina para tocar um instrumento, porque é necessário uma disciplina. Mas eu sempre amei música. Eu achava que eu ia ser DJ. E, no fim, os meus pais se mudaram daqui de São Paulo para o interior no meio da década de 80, né? Por volta de 84. E no final de 84, eu era sempre aquela menina chata que só falava em música, porque cada época você tem na época de escola, você sempre tem o chato do videogame, o chato do futebol, o chato de não sei o quê. Eu era chata da música, porque eu só falava de música. E aí eu tinha uma colega de escola que falou: Ah, você gosta de música? Você conhece alguma rádio de São Paulo? Eu fui morar numa cidade chamada Itararé, na Uhum. verdade, né? Na região ali de Sorocaba, depois que eu fui para Itararé. E aí ela falou: Meu namorado é locutor lá, vamos lá conhecer a rádio. Aí eu falei assim: Não, sério que pode conhecer rádio e tal? E aí ela falou: Pode, vamos lá. E fui subir, porque as rádios do interior elas ficam no morro, né? Por causa justamente das antenas no alto, e aí eles já colocam os estúdios junto das antenas. Fui lá no domingo conhecer, quando eu pisei na rádio, aquela caixa de som com aquele monte de música, era a época do pop rock dos anos 80, eu fiquei
simplesmente embasbacada. Meu parque da Disney, a rádio, naquele momento. E ali eu fui abduzida, eu não posso falar outra coisa. Aí estavam precisando de folguista e naquela época, como não tinha internet, eu vinha com informações do pop rock daqui de São Paulo para o interior, entendeu? Então, como eu saía na frente justamente por estar na capital, eu tinha informação que eles não tinham lá naquele momento. Hoje a gente tem essa coisa monstruosa que é maravilhosa, se bem usada, né? E aí o Flávio, na época, Mick Flávio, que era o locutor titular, falou, nossa, a gente está precisando de folguista e ter uma boa dicção, você conhece de música, tal. E eu dando risada, né? Era uma adolescente de 14 para 15 anos e só era curiosa. No fim, ele falou, vem aqui, vamos gravar um negócio. Probleminha aqui na... Boas, etc. E aí chama uma música. Eu falei, tá bom, então. Aí ele colocou a música, aí eu comecei a falar, e aí ele parou. Eu falei, não, para, vamos fazer de novo. Eu falei, fiz tudo errado. Aí fui de novo, aí eu começo a ficar nervosa, eu dou risada, que no fim virou a minha marca registrada, né? Aí eu comecei a falar rindo. Ele falou, isso, fala rindo que fica bonito, tal. Aí eu fui falando, tal, hoje é domingo, tá um sol, não sei quantos graus, não sei o que lá. E agora a gente vai ouvir essa música aqui. E aí entrou a cabeça da música. Eu, sem querer, fiz a cabeça da música mesmo. Eu não sabia essa técnica. E aí fazia a cabeça da música, quem não sabe, a gente falando até o cantor cantar. Mas hoje eu sei que eu fiz a cabeça da música porque eu sempre fui ligada. Meu ouvido sempre foi muito ligado na música. E a gente tem um respeito pelo artista de saber que quando o artista começa a cantar, a gente tem que parar e prestar atenção, né? E aí a música era Let's Dance, do David Bowie, que eu amo essa música de paixão, e ela virou um amuleto. E aí toda vez que entrava Let's Dance, aí eu parava de falar e conseguia fazer a frase perfeita. Enfim, e aí com isso, aí foi quando ele disse para mim, ele falou, você fez a cabeça da música as 3 vezes que eu coloquei para você. E aí eu falei, mas o que que é? E aí ele me explicou, ele falou, vou gravar um negócio com você, e aí deixa o telefone aqui e tal. Isso foi no domingo, quando foi na terça-feira me chamaram para refazer o teste, e aí eu fui contratada e comecei a trabalhar em rádio. Era março, abril de 1995. Eu tinha 14 para 15 anos. Bebezão. Bebezão, autodidata e ligada em música, ligada em gente e ligada em ler, em comunicação. E foi assim que eu comecei em rádio. Mas como é que você descobriu que você já tinha uma voz bonita? Quem foi a primeira pessoa que falou assim, você tem uma voz bacana para locução? Agora, eu nunca achei que a minha voz fosse bonita. Para, sua voz é linda. Acho, assim, Rodrigo, que eu tenho uma comunicação, eu tenho empatia, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de interagir, isso é muito importante, mas assim, eu nunca achei que eu tivesse uma voz para ser locutora, não sei o quê. Tanto é que assim, a minha expertise não é tanto gravação, eu faço gravação, obviamente, mas a minha questão é mais rádio ao vivo, entrevista, palco, entendeu? São coisas mais diretas, assim, entendeu? Então, eu nunca achei que eu tivesse uma voz bonita. Eu fui aprendendo, por exemplo, a técnica de entender o que é que ficava legal no ar, o que soava melhor no meu ouvido, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu fui sentindo ao longo do tempo. É tentativa e erro. Eu fui experimentando e fui fazendo como eu faço até hoje. Tem vezes que tem frases que eu acho legais, e aí eu tento, experimento elas para ver se ela fica legal no ar ou não, certas entonações, etc. Mas tirando isso, é porque é tudo orgânico, eu não sei fazer coisas que não sejam orgânicas. Paty, assim, deixa eu falar uma coisa. Tem uma vez, para o pessoal que tá em casa assistindo, a Paty é uma pessoa que é simpática pra caramba. Se vocês abordarem ela, cara, ela vai tratar vocês, cara, é outro nível. E aí teve uma vez que eu peguei um Uber, uma vez na madrugada, e você estava conduzindo um show que era do Belo, tudo, e você estava lá. E aí o pessoal está em casa, escuta essa história, escuta, uma história muito legal. E a Paty conduzindo o show, isso na Transcontinental,
E você, 4 horas da manhã. Eu falei, nossa, cara, 4 horas da manhã, a Paty tá ali, cara, ao vivo, trabalhando. E você, sou Patrícia Liberato e tal. E o cara, o motorista do Uber, falou para mim, meu, eu gosto muito dessa mulher. Eu falei, sério? Eu falei, é minha amiga. Eu falei, é minha amiga, cara. E aí, eu cheguei e liguei para você. Falei, ela não vai me atender. Ela não vai me atender. 4 horas da manhã, a Patrícia vai me atender. Cara, trabalhando no show do Belo, naquela loucura. E você me atendeu. Oi, Rô, eu tô aqui no show do Belo. Eu falei, cara, eu tô sabendo. Eu tô dentro de um Uber e o cara é super seu fã. E o nome me dá o nome dele. Aí eu peguei o nome dele, passei para você e você foi lá e mandou um beijo para esse cara. Esse cara chorava dentro do Uber, você acredita? Ele falou assim, eu ganhei a minha noite, eu ganhei minha madrugada, Paty, por tudo na minha vida, cara. A emoção que um locutor causa nas pessoas, cara. Que Pois loucura, cara. é essa magia que me encanta, sabia, Rô? É isso que... Quando eu comecei a rádio, nessa época que eu te contei, eu não ouvia rádio. Eu não tinha um aparelho de rádio na minha casa. A gente só tinha uma televisão, porque antigamente ter um eletrônico era um negócio que não era muito fácil, né? Assim como ter fotografia, como ter livros, etc. Tinham coisas que não era para qualquer camada da população, né? Tinha gente que não tinha condições e lá em casa a gente só tinha uma TV. Então, eu não tenho uma referência de falar, eu peguei e fiz igual tal locutor. Então, quando eu entrei no rádio, eu senti, primeiro assim, que você tem que se dar por muito feliz de falar que uma pessoa parou para sintonizar e prestar atenção naquilo que você está falando, entendeu? Então, isso já é por si só especial. A partir disso, o mínimo que você tem que fazer é retribuir essa gentileza, esse carinho, essa amabilidade que as pessoas têm, Louco, entendeu? Então, assim, né? pô, você é meu amigo, você me ligou da manhã por alguma questão, e mesmo que não fosse por nada, sei lá, eu ia te atender, você é um queridíssimo, você e seu irmão são duas pessoas. E aí, tá mais falando que tinha uma pessoa que gostava do meu trabalho, etc. Nunca que eu vou chegar, a não sei que a pessoa me trate mal, e mesmo assim eu ainda vou virar as costas se a pessoa me tratar mal, mas normalmente eu vou falar, vou conversar, vou mandar alô, vou fazer tudo, porque essa é a nossa função de comunicador, né? Cara, você é demais. Rodrigão, tá ali, pega aquele cavaquinho ali, tem um Ah, cavaquinho. Eu vou mostrar outra história para o pessoal de casa, mas depois eu vou entrar no papo de locutor com você. Esse cavaquinho aqui, que é do Alê, ó, ele tem assinatura aqui, ó, do Zeca Pagodinho. E foi mas você que arrumou esse autógrafo também. eu lembro que o Ale foi num show da Transcontinental que a gente fez no Estância Alto da Serra. Então, aí E foi, aí o Ale ficou assim, falou, vai ter o Zeca Pagodinho. Eu falei, vem, então vem aqui. Ele, será? Eu falei, bora. Aí ele chegou lá, tal, ficou no palco comigo, etc. Aí ele trouxe, ele falou, puta, mano, eu trouxe o cavaquinho, tal, será que eu consigo? Eu falei, vamos ver, se a gente só não consegue se a produção dele não deixar, mas por mim, bora lá. E aí a gente conseguiu. Foi muito legal, o tempo lá comigo, me vendo trabalhar lá no palco e tal. Eu fico muito feliz com essas coisas, de poder proporcionar isso para as pessoas também. que legal. Paty, tem muita gente aqui, ó. O Maurício, amigo meu, Rickman, Neguli, a minha esposa tá aí, a Cacá Matskei, tem muita gente perguntando. E tem uma pergunta que veio aqui, ó. O Ela pessoal falou, quanto tempo você está na locução? Você falou que desde 90 e pouco, né? desde Desde 90, 94 para 95, dá 30 e quantos anos? Quase 40, será que é isso? Não, para, vai, 40 anos. 40 anos tem, imagina, você tem 15 anos de idade, como é que você vai ver Ale, isso? eu tinha 15, eu tô com 53, eu fiz 53 há uns dias atrás, então assim, faz mais de 30 anos. Bonitinha, você tá com essa mesma cara de bebê. Paty, Ah, outra pergunta aqui, ó. Quantas rádios você passou? Por quantas? olha, eu passei por poucas rádios, porque eu fiquei muito tempo na Transcontinental e, assim, eu prefiro ficar mais tempo nos lugares. Então, deixa eu fazer as contas. Foi a rádio a Cruzeiro do Sul em Itapeva, a Cristal FM em... Não, a Cristal em Itapeva, Cruzeiro do Sul e Itararé. Aí vim para São Paulo, fiz Líder FM, da Líder... fiz Rádio América. Aí, Rádio América. América.
América, lembra? Te lembro. América. Aí eu fui para a Transcontinental, fiquei 25 anos lá. Aí saí da Transcontinental, fui para a Band FM. Saí da Band FM, eu fiz uma outra rádio AM. E aí parei um pouco e vim aqui para Disney. Acho que 8 rádios. É isso, 8 rádios. Relativamente às rádios eu fiz na vida pelo tanto de tempo que eu tenho de profissão. Mas é porque eu fiquei muito tempo no lugar, né? Paty, para quem está começando agora na locução e a pessoa tem o sonho de ser um locutor ou uma locutora de, de rádio como você, qual que é a tua dica especial? A minha dica especial é: não espere glamour, não queira ser o artista. A gente orbita nos artistas, mas a gente não é artista. Ser locutor de rádio, principalmente quando você faz ao vivo, claro, você fala com muita gente, você conhece muitos artistas, etc. Mas a gente é um chão de fábrica, né? Não deixa o seu ego de lado no máximo que você puder e não ache que você é a atração principal. Na verdade, a gente que é locutor, a gente dá o laço no pacote, porque existe toda uma engrenagem por trás disso, entendeu? Então, tem desde o diretor, do dono da rádio e tal, até o faxineiro. Parece lugar comum a gente falar isso, entendeu? Mas aí o objeto principal da comunicação não é a gente, é o conjunto da obra, é a promoção, é a programação, é a locução, é a participação do ouvinte. Então, se você quer ser um locutor, se você quiser ser uma personalidade, não queira ser um locutor, porque aí você vai, às vezes, se frustrar um pouco. Porque tem muitas rádios hoje em dia que você não pode falar o seu nome, não pode aparecer. Por exemplo, aqui na Rádio Disney, a gente não pode dar no ar a nossa rede social. Isso por quê? Em função de uma marca. Então, você está trabalhando para uma marca, entendeu? Para uma empresa que você precisa trabalhar essa marca. Claro, se você ficar, que nem eu, muito tempo numa empresa como eu fiquei na Transcontinental, as pessoas vão criar um elo, um hábito com você, porque comunicação é hábito, né? A gente tem o hábito de ouvir determinada rádio, a gente tem o hábito de assistir o Jornal Nacional, por exemplo, querer assistir uma notícia e sintonizar, ligar lá na televisão do Jornal Nacional ou a novela, mesmo que tenha o streaming e tal, mas a gente sabe que em determinado horário você vai ter certos comunicadores em determinadas mídias, né? Então, assim, quer ser um locutor, quer ser um comunicador, pezinho no chão, entenda que você vai bater cartão, que você vai trabalhar por escala. Muitos finais de semana e feriado você vai querer estar com a família, em festas, viajando, não sei o que, você não vai poder. Você vai ter que estar lá cumprindo o seu horário, seja CLT, seja PJ, seja o que for. A gente tem uma periodicidade que precisa seguir. Então, eu acho que isso vai para profissões mais para locutor, mais ainda. A gente é chão de fábrica, então vamos pôr o pezinho no chão e entender que existe um processo que faz parte dele, não que a gente é o topo da cadeia. Paty, existe. Eu tenho na minha carteira de trabalho o DRT. Para quem não sabe o que é o DRT, né? Seria tipo, vamos supor, vou falar bem, uma analogia bem simples. É a carteira de motorista para você poder entrar numa rádio. É isso, né? Seria a minha autorização. No meu DRT, eu tenho DRT de locutor e animador. Você, na Transcontinental, você foi uma animadora, não uma locutora. Não é isso? Certo. Tal, por um cara chamado Cid Luiz Jardim, que é o dono da Transcontinental, que faz o Esqueci de Te Esquecer, que é um comunicador, locutor. Então, ele, quando ele idealizou de fazer a programação que fez, o Continental ter virado o case que virou, ele fez o seguinte, ele deu literalmente voz aos locutores que ele chamou lá, entendeu? Então, o que ele fez? É legal. Ele sabe qual é a potencialidade dos profissionais que estão no microfone. E aí todo mundo que entrou lá, locutor, virou comunicador, virou animador. Animador, porque é isso. a gente pôde interagir mais com o ouvinte. Claro que lá acabou virando um pouquinho essa coisa de meio que artista, entendeu? Mas mesmo assim, a gente precisava se situar. Então,
por exemplo, eu vim aqui para a Rádio Disney fazer um horário de manhã e estava sozinha até um mês e meio atrás. E aí eu estava sendo uma locutora, com alguns lances de comunicação, né? Mas fazendo o básico, hora certa, anuncia, desanuncia, testemunhal, blá, 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 blá. Aí eles conseguiram, com a nossa regional da América Latina, que é lá em Buenos Aires, com que tivessem 2 locutores, que foi até uma certa briga, porque as emissoras de rádio da Disney Entertainment, elas têm sempre um locutor apenas. Não, nenhuma rádio, a não ser esse horário da manhã que a gente está fazendo agora, tem 2 locutores. Isso foi graças ao Dan Rocha, o nosso diretor, e ao Girassol, Rodrigo Girassol, nosso amigo também, que também é diretor, mas é ligado à Disney. E aí, agora a gente tem 2 locutores e o que acontece? Agora nós temos uma comunicação de fato, uma interatividade, uma interação com o ouvinte, uma troca de ideias, etc. E não só o que a gente tem no roteiro, entendeu? Então, assim, eu tenho o meu DRT, tenho um DRT de locução e animação por tempo de serviço. Aí tem locução de áudio e tem quando eu fiz a faculdade, eu tenho um DRT pleno, porque a minha faculdade, que foi a de produção e direção em rádio e TV que eu fiz. Então pleno. Às vezes, quando eu ficava olhando o DRT no começo, eu falava, gente, o que é que isso significa, né? Como é que a gente exercita isso que a gente tem aqui no papel para colocar isso de fato no trabalho da gente? E aí tem alguns lugares que possibilitam a gente fazer isso. Eu não consigo mais fazer nenhuma rádio em que eu não consiga ser uma animadora, não consiga ser uma comunicadora. Porque aí quando eu volto na questão só da locução básica, fica faltando alguma coisa, né? E, Paty, deixa eu te falar uma coisa. Você é uma artista. Sabe por quê? Cara, você quebrou um monte de paradigma nessa coisa de locução e hoje você é muito reconhecida. Eu te falo porque, cara, ser entrevistada pelo Jô Soares e você foi como convidada é para poucos, cara. Olha o nível que você chegou. Você bota isso dentro de... Cara, desculpa falar um palavrão. É demais, cara. Você ficou nervosa ali. Vai. Eu fiquei muito feliz no convite para ir no Jô. Fui com a minha mãe toda orgulhosa, tal. E aí eu falei, mãe, eu mesmo, né? E assim, ele foi cavalheiríssimo comigo, foi um amor, já estava na reta final do programa dele na Globo, você via que ele já estava meio assim, ele mudou muito depois da morte dele, e aí o filho dele, ele amava a rádio, o filho dele era excepcional, tinha umas questões físicas, tal, psicológicas, etc., mas aí depois ele me contou nos bastidores que o filho dele era apaixonado por rádio, etc. Tal. Deu um quentinho no coração, assim. E ele foi muito especial comigo. Eu fiquei muito feliz de ter ido lá, viu? Kika, Tatiana, ser locutor ou radialista é muito além de comandar um microfone. E você ser diferenciado naquilo que faz com amor. Olha que bonitinha. Aqui, ó, Tatiane Santos escreveu isso. Fofura, é isso mesmo. Gracinha escreveu isso. A mulher que foi entrevistada pelo Jô. Que loucura. Paty, tem uma pergunta aqui também que o pessoal escreveu aqui, ó. Quais são os seus mandamentos da locução? Profundem. Quais são os seus mandamentos da locução? Isso, mas primeiro de tudo, faça a sua verdade. Já começa por aí, né? Agora, há pouquinho, vindo para cá, eu estava falando com uma pessoa aqui no... Ele deve estar aqui na live, esqueci o nome dele, não sei se é Rafael, enfim, não lembro. Falou, Paty, eu estou fazendo curso de locução no Senac, me dá umas dicas. Eu falei, pergunta o que você quer saber, e aí eu te respondo. Ele falou, não, é porque na locução mais lenta, não, na locução, eu não consigo fazer a locução para cima, e eu não consigo segurar muito, tal, enfim, a animação, tal. E aí o que eu falei para ele essa provavelmente não é a sua verdade. Quando você fizer a sua verdade, você vai se sentir mais confortável de fazer o que tiver que fazer. Então, se você é mais jornalístico, se você é mais romântico, se você enfim, você vai achar um espaço. Ou se você é mais para cima mesmo, tal, você precisa achar, né, a sua zona de conforto para a locução e fazer aquilo que é de verdade para você. Esse é o primeiro mandamento que eu tenho.
O segundo é a questão do ego que eu acabei de falar. Não querer ser o artista, né? Isso aí, se acontecer, tem que ser uma consequência de um bom trabalho que você faça, do reconhecimento do público, mas não ficar toda hora querendo aparecer, tal, que isso acaba ficando chato. Que mais? Seja profissional, seja o tipo de profissional que entre de cabeça no seu mundo, né? Que nem você é um comunicador que sabe da parte de música, da parte de comunicação, da parte de áudio. Ou seja, você Sim, vê áudio. toda a gama da sua linha. Eu, por exemplo, estou na comunicação popular e entrei no segmento de samba e pagode e carnaval, né? São coisas afins em que eu trabalho. Então, por exemplo, na época do carnaval, quando eu faço a transmissão de carnaval, vou em barracão, converso com as pessoas da comunidade, falo com compositores, falo com aderecistas, falo com carnavalesco, falo com o presidente, falo com o público todo, né? Nos grupos de pagode, quero saber quem é produtor, quem é de fã-clube, quem é empresário, não sei o quê. Então, quando você estiver falando de um assunto, fale dele com conhecimento de causa, entendeu? Precisa Isso é falar isso. bom. Isso é imprescindível. Então, vai lá estudar o assunto que você está falando, que é muito necessário. E, assim, respeitar o trabalho alheio. Muitas vezes eu toquei músicas no rádio e toco até hoje coisas que eu falo, nossa, isso não é legal, mas não é legal para mim. Só que é legal para outra pessoa e, além de tudo isso, tenha o empenho do artista que fez aquilo, que aquilo para ele é a verdade dele, entendeu? Aí a gente cai na seara do gosto. Você gosta ou não gosta? Né? E a gente precisa respeitar o gosto alheio. E aí esse respeito é imprescindível, mesmo que você não goste do estilo musical ou, enfim, do que você está fazendo, que nem um jornalista não vai gostar de falar toda hora de problemas, etc. E vai querer dar boas notícias, provavelmente, né? Então, assim, a gente precisa saber, não vai ter 24 horas por dia no seu trabalho coisas que você gosta. Então, a gente precisa entender que a gente tem que ser profissional e, em alguns momentos, muito neutro, né? Eu acho que é isso. Basicamente é isso. Bárbaro. Cara, tanta coisa legal, que aprendizado, hein? Paty, tem alguma coisa que você tem medo hoje em dia? Você tem medo de subir num palco, fazer uma live, fazer essas coisas, de você entrevistar um artista, ou esse medo já passou? Ou teria algum artista que você fala, pô, esse cara me daria medo, tipo um Roberto Carlos, que nem, vamos supor, o Jô. Eu, se me chamasse para um Jô, eu teria uma crise de ansiedade ali, mas de boa. Mas você teria algum medo hoje, com tanta cancha que você teve de, cara, como você falou, 30 anos de locução. Perdão que eu gerei? Voltou. Oh, isso. Então, assim, medo, eu acho que não. Eu acho que não. Tem um assunto que eu gosto demais, que é política. Assim, eu sou muito ligada na política e eu gostaria de fazer mais coisas ligadas a isso. Só que, assim, eu ando meio enjoada dessa questão de polarização, etc. Sim, E, puta, dentro do saco. então, e aí, o problema é que as pessoas não respeitam a opinião alheia, né? Então, isso era uma coisa que ia me dar um certo receio, porque aí eu já ia querer responder às pessoas que porventura tivesse alguma falta de respeito, entendeu? Mas no resto, assim, com relação ao nosso segmento de comunicação, de rádio, dos artistas em geral, assim, não sei, porque o máximo que eu posso fazer, se é alguma coisa que eu não dominar, ou um artista que tiver de mau humor, alguma coisa, ou eu vou encerrar a entrevista, ou eu vou tirar um sarro, eu vou falar, ó, gente, fulano de tal, não sei o quê, e o próprio público vê o que é que possa estar acontecendo ali naquele momento, entendeu? Então, medo, assim, ansiedade vai dar sempre, né? Porque a Claro. partir do momento que você está ali querendo colocar alguma coisa no ar, a gente que trabalha com isso só vai ficar sossegado quando der o ok, terminou, fala ok, entreguei. E aí pronto. Agora, de resto,
Eu gostaria muito de ir para essa área política, sim, mas para poder debater mesmo e não ter essa quantidade de haters que tem. Mas como existem muitos, eu não vou nem arriscar nessa altura da minha vida, não vou perder esse tempo, entendeu? É, eu também acho, meu, fica por aí onde você tá, cara, que é maravilhoso. Pati, todo mundo pode ser locutor, precisa ter uma voz bonita para ser um locutor atualmente? Não. As pessoas Legal. precisam aprender a técnica e precisam. Tem um mínimo que as pessoas não estão fazendo, Rô, que é a língua portuguesa. Isso é muito importante, as pessoas estão deixando isso de lado. É. Falar um português correto. Muitas vezes a gente vai errar não talvez um tempo verbal, por exemplo, a gente pode errar uma palavra ou outra. Pronúncia a gente aprende, ainda mais que hoje tem o Google, que a gente coloca lá até para coisas em outras línguas tal. Mas a pessoa precisa, a técnica de fluidez, de dicção, você pode aprender. Você pode ter, eu conheço vários locutores que não têm voz padrão, não têm um vozeirão encorpado, etc., não tem um timbre diferenciado, mas conseguem fazer ótimos trabalhos, né? Porque acham o brilho que tem, ou sorrindo, ou falando no outro tom, enfim, achando a parte mais confortável de poder fazer a locução. Agora, a questão da língua portuguesa, se você é um locutor no Brasil, é o mínimo que você precisa ter, é saber falar um português correto. Tirando isso, a gente aprende, né? Cara, eu concordo. Então vocês estudem com a professora de português de vocês. Minha mãe é professora de português, um beijo. Ela Beijo. que ela me ensinou beabá. Aí. Um Você homem sabe, que fala o eu preciso contar, eu sou uruguaia, né? E, uruguaia. uruguaia. E eu vim muito pequena de Montevidéu para cá. A minha mãe é gaúcha, minha avó gaúcha, tal. E eu estudava numa escolinha ali na Praça Roosevelt, uma escolinha da prefeitura, e eu voltava todos os dias chorando, minha mãe conta. E porque eu ia falar com as crianças e eu falava muito rápido. E eu sempre fui de trocar ideia com as pessoas, sempre fui assim, de gostar de gente. E só que eu falava o castelhano e as crianças não entendiam. E aí a diretora disse para minha mãe ensinar o português, entendeu? Então aí minha mãe começou a me ensinar a falar o português, etc, tal. E aí quando eu era adolescente, antes de mudar para o interior e começar em rádio, eu morava na Coab de Carapicuíba. E aí minha mãe não deixava sair muito. Ela falava assim, eu falava: "Ah, eu quero ir para a rua jogar vôlei, não sei o quê". Não, a Tereza, de fazer ler, e ler é muito importante, né? Porque não só você. Ok, hoje em dia a gente lê muito no celular, etc., mas tenta ler o máximo possível, porque aí tudo muda na sua cabeça, a sua percepção muda, o seu repertório muda, o seu conhecimento muda, e aí a sua fluidez para falar muda para melhor. É o que você fala, a fluidez, a ligeireza, a destreza, é tudo isso. Pati, eu vou te agradecer aqui mais uma vez. Eu queria falar a última pergunta para te finalizar, para você poder trabalhar e descansar também, que você teve que a tarde toda. Patuca, me fala uma coisa. Teve alguém nessa vida que te ajudou ou foi você mesmo na garra e na coragem mesmo? Foi assim que eu quero ser locutora? Ou você teve alguém também que deu uma força ali, foi por trás ou você foi sozinha mesmo? Ó, eu comecei sozinha, mas eu comecei sozinha, segui sozinha, sou, como eu te falei, autodidata. Eu vim fazer curso de locução, na verdade, locução de telejornal no Senac lá em 90 e pouco, e em 85 eu já tinha começado em rádio. Aí vim fazer a faculdade em 2003, Então, já tinha um nome no mercado, etc. Fui fazer a pós, onde você dava aula lá também, já em 2018, acho que era, 19. isso, É, 2018. aí, então, assim, eu sempre fui atrás das coisas, mas dizer que ninguém me ajudou é mentira. Cada pessoa que me deu oportunidade de trabalho me ajudou. Então, assim, o Mick Flávio, que foi a primeira pessoa que me gravou e falou:
vamos fazer um teste para locução. Essa foi a primeira pessoa que me ajudou. Eu sou muito grata a ele, que ele hoje em dia, ele continua lá em Itapeva, não faz mais rádio, mas eu sou muitíssimo grata a ele. Aí depois a dona da rádio, que também encontrei com ela outras vezes, a dona Terezinha também me ajudou. Aí a família Ribas em Itararé. Aí quando eu vim, o Newton Lobo e o Paulinho, que me colocaram para fazer um programa de pagode, que eu nunca tinha trabalhado com pagode na vida, nem fazia parte da minha geração. A minha geração é do pop rock. A minha geração é de Titãs, Barão Vermelho, Legal. Plebe Rude, eram todas as coisas que eu ouvia na adolescência, entendeu? Eram essas coisas que eu curtia. E os internacionais, enfim. Então, lá no interior também, e aqui em São Paulo foi quando eu comecei a trabalhar com pagode, conhecer as pessoas todas. O Cid Luiz Jardim, o dono da Transcontinental, foi uma pessoa que me deu a oportunidade de virar a comunicadora que eu virei. Podia ser eu mesma e fazer a história que eu fiz na Transcontinental. Então, ele é muito importante na minha vida também. Sou muito grata a ele. E aqui na Rádio Disney, o Girassol, o Rodrigo Girassol, que foi da Rádio Cidade. Ele é formado em jornalismo e ele foi da Rádio Cidade, foi de várias rádios. Hoje ele é o diretor da Disney aqui na Rádio Disney, porque agora nós somos parceiros de conteúdo do Grupo Camargo, que é o grupo da Alfa, da 89. Então, nós fazemos parte do mesmo grupo agora. E o Girassol, ele curtia os pagodes que a gente fazia na Transcontinental. Ele e a Lê, que era coordenadora aqui, que hoje é coordenadora da Alfa, e eles iam lá os dois. E eles sempre trabalharam juntos, estiveram juntos, etc. E são dois amigos queridos. O Girassol, quando eu saí da Transcontinental, foi a primeira pessoa que me chamou para fazer rádio quando eu saí de lá. E já para vir na Disney, quando a Disney era nas Nações Unidas. Aí, quando eu estava na Band, que o Murilo me chamou, o Girassol me chamou de novo. Aí eu estava casada com o Gabriel, estava planejando outras coisas para minha vida, declinei de novo. Aí deu a pandemia, fiquei em casa. E aí, quando eles mudaram para cá, vieram para o Grupo Camargo, ele me deu essa oportunidade, eu vim para cá e vim fazer esse horário novo. Eu respirando coisas novas, aprendendo coisas novas aqui na Rádio Disney. Então, foi a pessoa, o Girassol também é uma pessoa que eu sou muito grata e que me deu a oportunidade. Então, essas pessoas que me deram emprego, elas são pessoas importantes na minha vida que me ajudaram com certeza. Graças. Que linda. E eu te agradeço, porque você está me ajudando nesse momento agora, um novo sonho, uma nova empreitada, que é o Fábrica de Áudio, de trazer esse mundo de locução para novos locutores. Eu estou fazendo amizade com o pessoal que é do Pará, que é o pessoal do Nordeste que está te assistindo. E agradecer, sabe quem está me ajudando? São os teus seguidores que estão aí, que estão mandando coração para a gente, um bando de coração. Estão ali, ó, me abençoando com esse novo canal, com Fábrica de Áudio. Agradecer, ó, você que está me ajudando muito, esse pessoal, todo mundo aí, enchendo a gente de coração, né? Paty, eu quero te agradecer muito por tudo que você fez nessa vida, por mim, pelo meu irmão, por hoje você estar aqui mais uma vez, cara. Cara, dando essa força para mim, cara, se não fosse por você aí, olha... Imagina, eu... Vou te falar. Agradecer aqui, ó, o cavaco do Zeca Pagodinho aqui, ó. Ah, se não fosse por você... Imagina, ó... Paty, você é demais. Ó, parabéns sempre pelo trabalho, pela pessoa que você é, pela energia que você tem, Rodrigo. Eu acho incrível que você está sempre nesse alto astral, nessa energia, nessa coisa, ensinando as pessoas. Estou adorando, adorando a Fábrica de Áudio. Eu quero ir aí conhecer uma hora, se Deus quiser. Mandar um beijo para todo mundo que está aqui na live. O Sandro, meu vizinho, Lele Montanheiro, uma galera que está aqui, que eu não vou conseguir falar de todo mundo, mas enfim, mandar um beijo para o Alê. Para sua esposa, quero conhecer a sua esposa em breve aí também. Para o Rodrigo, que está aí com você, seu xará, que eu vi no vídeo agora há pouco. E agradecer a todo mundo que está aqui curtindo a gente. Gente, não esqueça, sigam, não só vejam a live, mas sigam Fábrica de Áudio, porque aí toda hora vocês vão aprender alguma coisa diferente. E, ó, Rodrigo, eu tô esperando você aqui para vir tomar um café com a gente, conhecer aqui a Rádio Disney então, tá bom? Fechadíssimo. E eu falo, pessoal, a gente seguir a gente
tanto aqui, tanto no YouTube, tem tantas dicas, tem aulas gratuitas. Eu falo pro pessoal de casa, Paty, que eu transformo a voz da pessoa em mais de R$ 5.000 por mês, trabalhando de casa, mesmo começando do zero, que eu vou transformar a pessoa num locutor de verdade. A fábrica de áudio tem esse propósito. Então, se a pessoa falou, se você gosta desse conteúdo de locução, de bater papo, da comunicação, já clica, entra, faz parte, que, e pode bater papo comigo, que, olha, eu adoro ter amigos no Brasil inteiro. Quero ter milhões de amigos. O Rodrigo é professor universitário, ele não está aqui de orelhada, não. Faz tempo que ele trabalha com isso, além de ser um mega comunicador, um super músico, um super artista e um amigo maravilhoso. Se ele falou que ele vai transformar você, pode ter certeza que ele vai transformar você para você ganhar. Aí você pode ser locutor de estúdio, locutor de rádio, locutor comercial, locutor noticiarista, pode fazer podcast, pode estar no palco, enfim, pode ser sonoplasta, você pode aprender tudo com esse maravilhoso aí, viu? A gente garante. É isso que é o objetivo da fábrica, é transformar mesmo. Transformar as pessoas numa Paty Liberato. Ah, seu lindo! Numa monstra da rádio. Ah, maravilhoso. Paty, um beijo para você, que Deus te ilumine a tua vida sempre, ilumine a tua família, que Deus te dê muita saúde, te dê tudo de bom, que você tenha essa voz brilhando para a gente poder te ouvir 24 horas ao vivo, Paty Liberato, para sempre. Ouçam na Rádio Disney, aqui, todos os dias. Segunda a sexta-feira, das 9 da manhã, 1 da tarde. Espero por vocês aqui na Rádio Disney. Tá bom, Rô? Beijo! Um beijo para vocês. Um beijo para todo mundo, gente. Obrigado, 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 obrigado. Valeu! Beijo.